1 Samuel 21, sentado mesmo, vamos ler. Diz assim: o versículo 11 do capítulo 21 diz assim: e os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Versículo 1 do capítulo 22 agora, diz assim: Davi por isso partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a sua casa do seu pai ouviu isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntamente com ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. Amados, se nós lermos o capítulo 21, se nós lermos uns capítulos antes, nós vamos ver que Davi tinha sido levantado por Deus. Davi, ele não se levantou sozinho, ele foi levantado por Deus. Ele foi ungido por Deus. Ele foi chamado por Deus para ser rei sobre Israel. E Davi, desde que ele foi ungido por Deus, a Bíblia é interessante, muito interessante. Os irmãos já ouviram sobre esse relato. Davi, ele estava fazendo os seus afazeres. Ele não pediu para ser ungido rei. Tanto que o profeta que foi ungir um filho do pai de Davi, olhava para o outro filho e dizia: certamente eu estou diante do rei. E Deus ia falando: não é esse, não é esse. Deus tinha um plano específico na vida de Davi, isso é bíblico. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei e ele voltou aos afazeres que ele fazia. Mas Deus foi colocando no coração de Davi algo diferente. E a Bíblia diz que ele começou a se mover em Deus. Ele começou a ver, a zelar pelo Deus de Israel. E começou a acontecer coisas extraordinárias através da mão de Davi, através da vida daquele homem. Mas aqui específica nesse texto, chega um momento que Davi está sendo perseguido pelo rei de Israel. Olha, as coisas de Deus, a Bíblia diz que as coisas de Deus lhe parecem loucura. Se Deus tinha levantado Davi como rei, se Deus já tinha tirado do coração de Deus o reinado de Saul, por que Deus está permitindo isso? Davi tendo que se esconder. No capítulo 21 diz que Davi foi se esconder numa terra, num povo, e ele foi descoberto. Ele se fingiu de louco, ele fez que ele era louco, e o rei daquela terra falou: não sei para que vocês trouxeram mais um, não tem louco que chega aqui, larga esse homem embora. E a Bíblia diz que Davi, o povo ainda questionou, não era esse Davi que estava sendo ovacionado pelo povo, não era esse Davi que estava fazendo coisas maravilhosas? Como é que ele está agora se escondendo como um outro qualquer? Mas ele continuava sendo ungido de Deus, e Deus permitia aquela situação. Com a nossa vida, na nossa caminhada de fé, no nosso dia a dia, querido, não é diferente. Nós fomos chamados por Deus. Eu e você que já tivemos uma experiência com Deus, eu e você que já nascemos de novo, nós fomos chamados por Deus, sim.
Não foi o diabo, não foi o inimigo que fez nós um dia confessar Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Foi Deus, foi na pessoa do Espírito Santo que trouxe essa revelação, que nós deveríamos convidar Jesus para entrar no nosso coração, que nós podíamos se tornar uma nova criatura. Estamos aqui hoje porque nós somos uma nova criatura. Estamos aqui hoje porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas as lutas continuam, a dificuldade continua. E muitos dias nós temos que nos esconder em Deus, sim. Como Davi teve que se esconder, nós podemos também nos esconder em Deus, sim. Davi, ele entrou numa caverna. A Bíblia diz que Davi, ele se juntou com mais 400 homens endividados. Tem uma versão que diz 400 mau caráter, 400 imprestável para a sociedade. E quem aqui já ouviu, foi o que foi, agora é crente. Mas é isso que é a essência do Evangelho. A Bíblia diz que ele nos tira do monturo, do lixo, do lamaçal de pecado. E nós precisamos lembrar sempre disso. Nós não podemos esquecer disso. Eu e você que tivemos um encontro com Jesus, nós nunca podemos esquecer quem nós somos, quem nós éramos. Não somos mais, porque temos a marca da promessa, a misericórdia de Deus nos alcançou, mas nós precisamos nos lembrar, e Deus permite, quem sabe, o dia a dia, as investidas do dia a dia, a circunstância do dia a dia, para que eu e você possamos nos lembrar disso e nos esconder em Deus. Ei, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, diz que nós somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas tem coisas que Deus precisa mover em nós e nós não podemos fugir disso, ou não precisamos fugir disso quando isso aparece. Davi, ele tinha uma promessa, que ele ia ser rei sobre Israel. Mas se ele não foge, se ele não se esconde, ele tinha morrido. Mas a promessa continuava, mas ele tinha que se esforçar para se esconder. E com certeza Davi entra naquela caverna. E com certeza ele se joga num canto da caverna. Se você vê o relato da vida de Davi, era mais ou menos assim. Quando ele pisava na bola, quando as coisas apertavam para ele, a Bíblia diz que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele se derramava na presença de Deus e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E isso é vivo, isso continua hoje ainda valendo. Quando alguém tem essa disposição de reconhecer: Deus, eu não estou conseguindo vencer essa situação. Deus, eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa, eu não estou conseguindo perdoar essa situação. Deus, eu não estou conseguindo assimilar essa situação. Aquele Deus que nos deu o novo nascimento, aquele Deus que um dia nos aceitou, Ele nos ajuda, Ele nos segura na nossa mão e nos põe de pé e nos faz passar por isso. Por isso que eu falo, Deus fala muito comigo, que essa porta dessa caverna está aberta hoje ainda. E essa caverna tem nome, é Jesus Cristo. Querido, eu quero te ajudar a lembrar que eu e você, nós não somos seres humanos, super-homens, nós somos seres humanos. Nós não estamos andando fora do
do mundo, nós estamos andando no mundo, e quando nós tivermos dificuldade, nós temos um Deus que nos ajuda a suprir essas necessidades. Mas nós precisamos admitir. Deus, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso de Ti, porque se Tu não me ajudar, eu não vou suportar. Jesus ensina se alguém te feriu uma face, vira outra. Aos olhos humanos isso é loucura. Mas quando alguém entende que isso pode ser uma realidade, começa a andar nisso, começa a se submeter à palavra de Deus, começa a se envolver com a palavra de Deus, começa a se esconder em Deus de tal maneira que começa a sentir a alegria disso, e alguém te xinga e você não sente mais raiva, e alguém te bate numa face e você consegue virar a outra. Isso é uma experiência tremenda, porque é um sinal que a presença de Deus está na minha ou na tua vida. Mas se nós nunca se propor a passar por uma situação dessa, nós nunca vamos sentir o verdadeiro amor de Cristo. E o verdadeiro amor de Cristo é esse sim, não é outra coisa. A Bíblia diz que nós somos pequenos Cristo. Eu e você somos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o amor de Jesus, que a Bíblia diz, que a Bíblia mostra, que a Bíblia revela, ele pode fluir em nós sim. Parece estranho, parece distante, mas ele está muito próximo. O que precisa para isso? Nós temos que orar 24 horas, orar e passar uma semana escondido dentro de uma casa? Não. Nós só precisamos crer que nós não somos mais uma criatura, que agora nós somos filhos de Deus, e que nós podemos ir para o colo do Pai constantemente. Ele nos abraça, Ele nos segura, Ele nos põe de pé. Lá em Tiago diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos levantará. Amado, quando se diz isso, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é muito fácil a gente dizer: não, eu me humilho, eu me rendo diante de Deus, Ei, só que Deus às vezes Ele cria umas coisas, Ele permite que aconteça algumas coisas, para que nós possamos nos humilhar, nos render, para que nós possamos aprender com aquelas situações. E muitas vezes essas coisas vêm e nos empurram para fora, e nos empurram para trás, e nós não aceitamos, nós não conseguimos passar por isso. N exemplos na Bíblia, N exemplos. A vida de Ana, a mãe do profeta Samuel, uma mulher que há anos lutou contra Deus e contra a amargura que ela tinha na alma, e ela tinha toda a razão. Mas um dia, eu gosto disso, quando deu um estalo assim, ela lembrou-se. A Bíblia diz que naquele ano ela lembrou-se que ela tinha um Deus vivo, que ela servia um Deus vivo, e ela com uma amargura de alma, ela angustiada. A Bíblia diz que ela orou e chorou com um tempo na presença do Senhor, e a Bíblia diz que quando ela levantou daquela situação, o seu rosto não era mais triste, porque um dia Ana veio essa revelação,
que ela tinha um Deus, que ela servia um Deus de amor, um Deus poderoso. Se nós vemos a vida do apóstolo Paulo, o quanto que ele padeceu, o quanto que ele sofreu, um homem que tinha as coisas na mão, um homem que era zeloso pela religião, um homem que conhecia as coisas, e quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele virou de cabeça para baixo, e ele, de perseguidor, a Bíblia diz que ele começou a ser perseguido e sofrer por causa do Evangelho. E a gente não vê nos escritos de Paulo ele reclamando, ele dizendo, cada dia ele foi relatando: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que aconteceu com isso, amado? Quanto mais ele ia apanhando, quanto mais ele ia sofrendo por causa do Evangelho, mais cheio do amor de Deus, mais cheio da presença de Deus ele ficava, e mais isso ia espalhando desse amor, ia acontecendo. Ah, mas os dias são diferentes. Não, os dias são iguais. O mesmo Jesus que curava as feridas de Paulo, ele cura a minha e as suas feridas ainda hoje. O mesmo Jesus que falava com Paulo, fala conosco hoje. O mesmo Jesus que batizava com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo hoje sim. O que eu quero conseguir encorajar alguém aqui hoje é reconhecer, é crer de todo o teu coração, de toda a tua alma, que você está servindo um Deus que ele é além, ele é muito além daquilo que nós achamos ou pensamos. É um Deus que, quando a gente começa a se prostrar, a se humilhar, é um Deus quando a gente começa a reconhecê-lo acima de tudo. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho da tristeza que você possa estar sentindo, esse Deus, Ele vai tirando, Ele vai te ajudando, Ele vai te enchendo com o Espírito Santo, e Ele vai trazendo uma alegria sobrenatural no meio da tempestade, no meio da guerra, no meio das lutas. Até porque Jesus ensinou do homem sensato, do homem prudente, e a Bíblia diz que Ele compara o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. A Bíblia diz que vem a tempestade e bate contra aquela casa, bate contra a casa de quem pratica e de quem não pratica. Não é porque nós somos crentes que a tempestade não vai vir, ela vem sim, mas a Bíblia diz que vem a tempestade e bateu contra aquela casa, mas ela estava firmada na rocha, ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. O que é isso? É porque alguém vem todo domingo no culto? Não. É porque alguém conhece a Bíblia? Não. Amado, nós precisamos mergulhar em Deus e saber que nós temos um Deus que nos ajuda no meio da dificuldade, no meio das revoltas, no meio das piores tempestades da vida. Imagina a situação desse homem, o rei Davi. Teve que se esconder, o homem que tinha as coisas na mão, o homem que estava sendo usado por Deus, teve que se esconder num lugar com mais uma porção de gente que não tinha coragem mais de sair lá dentro, porque estava com a vida complicada. Mas a Bíblia relata que ele saiu de lá de dentro com um exército formado. E é essa mensagem que veio ao meu coração, para mim e para você nessa noite. Nós temos um Deus, nós servimos um Deus que não é aquilo que nós achamos, que não é aquilo que nós pensamos. Nós viemos, Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, e nós viemos com um monte
medo, com um monte de razão própria. E essas coisas nós precisamos constantemente deixar e aplicar em nós aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz que nós podemos ser, aquilo que Deus diz que nós podemos fazer. Filipenses 2 diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é possível. Isso é possível. E se for possível, por que nós não nos envolver com isso? Em 1 João diz: aquele que ama o seu irmão é de Deus, aquele que não ama não é de Deus. Isso é tão sério, tão profundo. E muitas vezes nós temos razão de sobra para não amar, sim. Nós temos razão, sim. Mas quando nós permitimos esse amor de Deus, vem revelando dentro do nosso coração. Quando nós permitimos, nós não precisamos correr atrás, sim, nós temos que simplesmente permitir. Ei, eu tenho um Deus que a Bíblia diz que Ele é amor. Eu tenho um Deus que a Bíblia diz que Ele habita no coração quebrantado e contrito. Eu tenho um Deus que pode ouvir a oração de um pecador. Que coisa tremenda isso, amado. Esse é o Deus que nós servimos. Eu queria convidar a banda para nós cantar aquele primeiro louvor que começou o culto hoje. Fique de pé comigo, querido. Eu quero te dizer, isso não é fantasia, isso não é utopia, isso não é uma brincadeira. O que eu quero é que você creia que isso é a palavra de Deus que diz. Que a Bíblia, que Jesus Ele é acima de todo nome. Jesus Ele é acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. A Bíblia diz também: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei e vos darei descanso para a vossa alma, amado. Mas se nós não enfrentarmos, se nós não querermos abraçarmos a situação que nos faz cansar, nunca nós vamos experimentar desse doce amor de Cristo. Mas se nós abraçarmos a situação, se nós enfrentarmos a situação, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida e se pergunta: Deus, por que isso? Mas se nós mudar a pergunta e dizer: Deus, obrigado por esse momento, porque eu sei que Tu queres me aperfeiçoar, porque eu sei que Tu queres moldar em mim algo diferente, porque eu sei que Tu pode derramar em mim, no meu coração, o Teu amor. Adore o Senhor, querido.